Quem foi que disse que não existe super-herói na vida real? Aquele ditado que diz que nem todo herói usa capa vai fazer muito sentido depois que você assistir esse vídeo. Existem diversas histórias de criminosos que acabaram se dando mal na hora H, seja por atos de heroísmo de terceiros ou por tentarem roubar as pessoas erradas. Muito prazer, eu sou o Luke e é sempre muito bom ter você por aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu mostro para vocês os casos de pessoas que ajudaram a prender criminosos. E que tal começarmos contando dois casos que aconteceram aqui no Brasil? No ano passado, uma lutadora de UFC chamada Poliana Viana passou por uma situação um tanto inesperada. Ela estava em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, quando foi surpreendida por um assaltante. Segundo foi divulgado, ela estava esperando um motorista de aplicativo na porta do condomínio onde mora quando foi abordada pelo criminoso. Segundo Poliana, primeiro o criminoso perguntou a ela que horas eram e depois pediu para ela passar o celular, pedindo para ela não reagir, pois ele estava armado. Ele botou a mão assim e falou assim, não tenta que eu tô armado e passa o celular. Ele então colocou a mão na cintura, no que parecia ser uma arma, mas Poliana conseguiu perceber que era um material maleável e que não se tratava de uma arma de verdade. Nesse momento exato, ela reagiu ao assalto, dando 2 socos e um chute no criminoso. Depois, ele caiu e ela o imobilizou com um mata-leão. Dei 2 cruzados, ele já tomou um knockdown e deu um chute. Aí eu segurei no mata-leão, né? A gente foi se debatendo até perto do outro canteiro. Aí fui, arrastei ele lá para onde eu tava, sentei ele e falei assim, agora a gente vai esperar aqui até a polícia chegar. Depois disso, as pessoas pararam para tirar fotos e perguntar se era um assalto ou se ela estava agredindo o homem de graça, contou a lutadora em uma entrevista. A polícia chegou, prendeu o homem e constatou que ele já tinha sido preso e que estava solto há pouco tempo. O assaltante foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão. Agora, saca só o vídeo desse cara voando em cima de um assaltante lá em Rio Branco, capital do Acre. Em dezembro do ano passado, câmeras flagraram um homem estacionando a moto em frente a um açougue. Ele desce da moto e de capacete entra no estabelecimento. Ele rendeu todos os funcionários, limpou o caixa e roubou alguns pertences das pessoas que estavam ali. Tudo parecia estar correndo conforme o planejado. O assaltante saiu do açougue e subiu na moto, mas quando ele estava quase fugindo, o inesperado aconteceu. Um dos açougueiros saiu correndo, pulou em cima do ladrão e aplicou um golpe de jiu-jitsu. Felizmente, o homem conseguiu imobilizar o assaltante e impedir que ele pegasse a arma. Depois, outras pessoas ajudaram a segurar o bandido até que a polícia chegasse. A gente sabe que o ideal é não reagir a assaltos, mas felizmente, nesse caso, o ladrão acabou se dando mal. Em um outro caso que aconteceu no México, as câmeras de segurança de uma concessionária de carros na cidade de Veracruz registraram o exato momento em que um motorista simplesmente atropela 2 pessoas que estavam andando pela rua. Na verdade, se tratavam de 2 homens que tinham acabado de cometer um roubo. No vídeo, é possível ver os ladrões tentando pegar o ônibus após cometer o crime. Enquanto carregam sacolas, os 2 homens são surpreendidos por uma caminhonete que sobe na calçada e parte para cima deles. O primeiro bandido foi atropelado pelo carro, enquanto o segundo correu para o estacionamento da concessionária, mas também acabou sendo atingido. Os 2 homens então se levantam e começam a correr. Segundo fontes locais, ao perceberem a situação, outros cidadãos começaram a correr atrás dos criminosos e eles acabaram sendo presos. Os funcionários e clientes que estavam na concessionária contaram que foram ameaçados com facas e que os ladrões levaram dinheiro e outros pertences. Já o motorista, que preferiu não ser identificado, contou que está cansado de tanta insegurança naquela área e que preferiu fazer justiça com as próprias mãos. Nos Estados Unidos, um homem também fez justiça com as próprias mãos, mas de um jeito completamente diferente. Em junho de 2016, um homem tentou roubar uma bicicleta no estacionamento do Walmart da cidade de Eagle Point, em Oregon. O ladrão estava fugindo de bicicleta e várias pessoas estavam correndo atrás dele. Foi então que surgiu um herói inesperado. Um cowboy tirou seu cavalo do trailer em que estava e perseguiu o ladrão. Para o azar do criminoso, esse cowboy identificado como Robert Borba também tinha um laço
e conseguiu laçar o tornozelo do criminoso. Segundo Robert, ele usa cordas para laçar gado todos os dias. Então, ele pensou que também poderia laçar o ladrão. Por que não? Robert contou que quando o ladrão deixou a bicicleta para trás e começou a fugir a pé, ele percebeu que essa seria a hora de capturá-lo. Depois de laçar o pé do meliante, ele prendeu o criminoso em uma árvore e esperou a polícia chegar. Quer mais uma prova de que cowboys podem ser heróis? No começo deste ano, um cowboy já de idade estava comprando coisas em uma loja de conveniência no México, quando foi surpreendido por um homem armado. A cena aconteceu bem na frente da câmera de segurança. Enquanto o ladrão armado tentava controlar a situação, ele cometeu um grande erro ao tirar os olhos do cowboy. Sem pensar nas consequências, o homem tira seus óculos, aproveita que o ladrão virou de costas e parte para cima. Durante o conflito, o criminoso deixou a arma cair no chão e o funcionário da loja a pegou. O cowboy ainda deu alguns socos no assaltante, que ficou rendido até a chegada da polícia. Depois do acontecido, foi revelado que o cowboy era o pai de um dos donos da loja e que ele só reagiu ao assalto pois achou que o criminoso iria matar seu filho. Agora eu vou contar uma das histórias mais inusitadas de todas. Em 2016, um grupo de cerca de 30 pessoas se reuniram em uma pequena cidade rural do Reino Unido para fazer a tradicional caça aos ovos de Páscoa. Até aqui, tudo bem, nada fora do normal. Só que, nesse mesmo dia, alguns homens tinham cometido um roubo em um prédio da região. Os homens estavam fazendo uma fuga da polícia, quando o helicóptero das autoridades locais avistou uma seta humana no chão. As crianças que estavam fazendo a caça aos ovos da Páscoa tinham visto por onde os homens tinham fugido, e para indicar a direção à polícia, eles então fizeram uma seta humana. Segundo a polícia, o helicóptero passou a informação rapidamente para os policiais que estavam em terra, e pouco tempo depois, 2 pessoas foram presas. Após a missão bem-sucedida, a tripulação do helicóptero pousou no local para agradecer às crianças. A notícia repercutiu em todo o mundo e por ter acontecido no dia 1º de abril, dia da mentira, muita gente pensou que poderia ser apenas uma pegadinha. Mas a própria polícia do local confirmou no Twitter que era um caso real e que jamais inventaria uma coisa dessas. Viram que nem todo herói usa capa? Às vezes os heróis usam até bengala, por que não? Eu falo isso por causa de um caso que aconteceu em 2018 em Columbus, no estado americano de Ohio. A polícia divulgou as imagens de um homem que estava em frente a uma biblioteca, quando avistou um homem fugindo da polícia. À primeira vista, vemos um homem usando uma bengala para andar, o que faz parecer inofensivo. Mas quando o criminoso se aproxima dele, o inesperado acontece. O homem de bengala, que foi identificado apenas como Bill, com um gesto sutil, estica a perna para trás, fazendo o homem cair no chão. Segundo o próprio Bill contou, o ladrão estava indo em sua direção, então ele apenas ficou no seu caminho. O criminoso caiu no chão e sua arma foi parar longe. Nesse momento, a polícia parou o carro e prendeu o suspeito. Bill, que estava esperando sua neta na porta da biblioteca, disse que, como cidadão, se sentiu no dever de agir e ajudar a polícia. Felizmente, ninguém se feriu. E temos também o caso de um sargento do exército norte-americano que, em 2011, após retornar de uma missão do Iraque, se viu em meio a um assalto em Sarasota, na Flórida. O sargento Ed Peoples, que estava acompanhado de seus 2 filhos, viu o bandido apontar uma arma para ele e seus filhos. Sem pensar, Ed colocou 2 cadeiras na frente dos seus filhos e ficou na frente esperando o assaltante. Depois de pegar o dinheiro, o criminoso saiu do banco e fugiu. Só que essa história estava apenas começando. Ed entrou em sua van branca e bloqueou o carro do assaltante no estacionamento. O suspeito saiu e apontou a arma para Ed, que, em um piscar de olhos, torceu o braço do homem, tirou a arma e jogou no chão. Foi algo parecido com o que estamos acostumados a ver em filmes de ação. Com dinheiro voando pelo estacionamento, os policiais chegaram ao local e prenderam o assaltante. As autoridades locais homenagearam Ed Peoples por sua bravura e coragem. Esses foram alguns heróis da vida real. Nos vemos no próximo vídeo e sempre lembrando, o melhor é nunca reagir no assalto. Até o próximo vídeo. Pedindo para ela não reagir, pois... Saiu estranho, né? Ela reagir.
Durante o conflito, o criminoso deixou a arma cair no chão e salvo. É pra me deixar tranquilo isso? É pra me acalmar? 13. É pra me acalmar, entendi. Mas subindo, rodando.